Vamos dar continuidade à nossa série. Na verdade, hoje é a nossa última aula do Visão Literária do Antigo Testamento. E nós vamos falar hoje sobre a literatura profética do Antigo Testamento. Então, estamos vendo aí no estudo o que é um profeta na Bíblia. Associamos facilmente a palavra de um profeta, a palavra profeta, a um previsor do futuro. Mas na Escritura, o principal ofício do profeta é ser porta-voz de Deus. Isto é, alguém que fala em nome de Deus para o povo. O porta-voz transmite uma mensagem que não é sua, mas de quem o envia. O profeta também é um intérprete da aliança e, como uma autoridade espiritual do povo, para o povo, ele o guiava para a obediência. Então, nós geralmente associamos o profeta àquele que prevê o futuro, né? Mas o ofício profético na Bíblia, os profetas que nós vemos na Bíblia, eles fazem muito mais do que simplesmente falar o futuro dos homens. Nós vemos, por exemplo, no exemplo de Natã, quando ele fala com Davi, ele não prediz o futuro de Davi. Na verdade, é até o contrário, né? Ele fala de uma coisa que Davi fez no passado. O profeta, ele é mais como um porta-voz de Deus. Ele recebe mensagens de Deus para o seu povo. Ele tem essa função de ser uma autoridade, um mestre pedagogicamente, para guiar o povo à obediência e manter as alianças que Deus fez com esse povo. Aqui em Amós 3:7 nós lemos: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado seu segredo aos seus servos, os profetas. O foco principal da profecia é a aliança, não a curiosidade sobre o futuro e a sorte dos homens. Então nós devemos desassociar essa ideia do profeta como alguém que prevê o futuro, mas associar a profecia ali à aliança com Deus. Toda profecia possui um contexto histórico específico. Ela tinha um público original e surgiu uma situação concreta. Erraremos ao pular o contexto original e aplicar as profecias diretamente ao presente. A leitura correta se baseia em compreender o lá antes de aplicar ao agora. Então, cada um dos livros proféticos, eles falam de um tempo específico na história de Israel. Cada uma das profecias, nós vemos em Isaías que existem muitas profecias, é como se fosse um conjunto de vários oráculos desses profetas que vêm de Deus. Elas estão ligadas ali com aquele contexto da época, estão ligadas aos reis, ao povo, a alguma necessidade ali que eles estavam passando. E sim, podem ser aplicadas a nós, mas nós temos que entender como se aplicavam a eles primeiro, porque eles são o público original daquelas profecias. Temos aqui uma pequena tabela mostrando as classificações dos livros proféticos. Esses são os considerados livros da literatura profética da Bíblia e são divididos em profetas maiores e profetas menores. Essa nomenclatura ela é moderna e menor e maior aqui não se referem à importância teológica dos livros. Não quer dizer que os profetas menores são menos importantes. Simplesmente está se dirigindo aqui à extensão desses livros. Os profetas menores são livros mais curtos. E antes eles já estiveram todos reunidos em um único livro, né? O livro dos 12 profetas, né? Porque são 12 profetas menores e 5 profetas maiores. O livro de Jeremias também já esteve unido ao livro de Lamentações, que também é acreditado ao profeta Jeremias. Então já foram também só 4 profetas maiores. Agora vamos falar sobre as características literárias da literatura profética. Então, uma coisa que nós podemos perceber é que ela é bastante diversificada. Conta com as formas que nós já estudamos, que é a narrativa, a poesia e a sabedoria, provérbios e ditados populares. E nós vamos até abrir aqui em Jeremias 31, 29 e 30. Jeremias depois de Isaías.
Alguém que encontrar pode ler. Jeremias 31, 29 e 30. Naqueles dias não se dirá Um pouquinho. Amém? Naqueles dias não se dirá mais: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos se embotaram. Ao contrário, cada um morrerá por causa do seu próprio pecado. Os dentes de todo aquele que comer uvas verdes se embotarão. Então nós vemos aqui uma linguagem um tanto poética e também um proverbial, né? Ele cita um provérbio, um ditado popular. Não se dirá mais, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. É um provérbio que fala que é como se os pais comeram as uvas verdes, né? E os dentes dos filhos se embotaram. Ou seja, quem acabou com a mancha nos dentes foram os filhos que não tomaram parte na refeição. O que na verdade se refere não às uvas, mas ao pecado. Ou seja, os pais pecam e os filhos pagam por seus pecados, pelos pecados dos pais. Então ele diz que, ao contrário, cada um morrerá por causa do seu próprio pecado. Os dentes de todo aquele que comer uvas verdes se embotarão. Então a culpa e a consequência do pecado, né, será acreditada somente àquele que pecar, não ao seu pai ou ao seu filho. Esse ditado não é citado somente aqui em Jeremias, mas também em Ezequiel 18. Os irmãos podem procurar mais tarde. E nós vemos que os livros proféticos eles têm uma grande mistura de vários gêneros literários que nós já estudamos. A narrativa também, tanto a narrativa histórica, coisas que estavam acontecendo naquela época, quanto narrativas mais alegóricas, né? E a poesia, como nós já vimos também nesse provérbio, tem um pouco de linguagem poética. Também está presente a lei, né? A lei também está presente. Os profetas ecoam frequentemente as bênçãos e os castigos de Deus sobre a desobediência, citados em Levítico. Não só Levítico, mas outros livros de Moisés citam as bênçãos de Deus aos que obedecem a sua lei e o juízo, né? O castigo que Deus dará àqueles que desobedecerem a eles. E os profetas, como mediadores da lei de Deus, como mediadores da aliança de Deus, e também figuras pedagógicas para Israel, aqueles que levam o povo a entender os oráculos de Deus, entender a mensagem de Deus, eles vão ecoar frequentemente essas bênçãos. Olha, obedeçam, se apeguem ao bem, odeiem o mal. Embora a narrativa esteja presente nos livros dos profetas, como em grande parte de Daniel e praticamente todo o livro de Jonas, a maior parte da literatura profética é poética. Por conseguinte, utiliza os recursos de metáforas, hipérboles, simbolismos, uma linguagem imagética forte para comunicar verdades espirituais profundas. Então, existem alguns livros que são mais narrativos. O livro de Jonas, se vocês forem ler, ele é extremamente narrativo do começo ao fim, e também grande parte de Daniel, mas Daniel já tem muitas visões, né, muitas partes mais poéticas, em que você vê esses simbolismos, hipérboles, imagens e visões muito fortes, que comunicam essas verdades espirituais. Por isso, ao ler um livro da profecia, nós temos que ter uma expectativa correta, porque se nós formos ler Isaías, por exemplo, buscando uma história com começo, meio e fim, nós vamos nos frustrar, nós não vamos entender o livro, né? Isso pode acontecer com Jonas. Nós podemos ler o livro de Jonas como uma história, uma narrativa histórica que tem começo, meio e fim, mas não podemos dizer o mesmo de Lamentações ou de Jeremias, que são livros poéticos, ou seja, eles vão tratar de temas mais abstratos, eles vão usar uma linguagem imagética muito forte. Tem aqui também um exemplo de um uso dessa linguagem, né, imagética em Isaías 1:18. Ainda que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate,
eles se tornarão brancos como a neve. O que o Isaías está aludindo aqui é a purificação dos nossos pecados, a transformação que Deus faz em nossas vidas espirituais. E ele usa isso para representar essa realidade, que é uma realidade espiritual, uma realidade complexa e profunda, ele usaria as cores vermelho, como escarlate, e brancos como a neve, né? Também associando a imagens concretas como a neve. Alguma dúvida, irmãos, até aqui? Eu só queria enfatizar algumas coisas desde o início, que foram bem importantes que você falou, né? Às vezes, quando a gente ouve essa palavra profeta, né? E você está ambientado com o termo profeta ligado à Bíblia mesmo, né? Às vezes o que salta mais dessa profecia é
expectativa? Hã? Expectativa ao ler. Não. É o fato de nós, da leitura correta Sim. que a gente deve ter. E em suma, irmãos, é isso que a gente faz a cada domingo quando a gente prega expositivamente. Existe uma regra que é muito simples para alguém que vai pregar. Ele lê o texto, ele explica o texto, ele aplica o texto. Se você quiser anotar isso aí, você ficar hoje de noite verificando a forma como vai sair a pregação, eu estou dizendo que é boa ou ruim, porque boa não é, mas eu espero que você entenda. Mas eu vou ler o texto, eu vou explicar o texto e só por último eu vou aplicar o texto à nossa realidade. Vocês, via de regra, vocês percebem. No final das mensagens eu digo algumas aplicações, ou no final de cada ponto, algumas aplicações para nós. Por quê? Se eu prego o texto aqui, uma vez eu ouvi uma coisa engraçada, parece brincadeira, mas vai saber. A pessoa diz assim: hoje eu vou ver o que Deus tem para falar para mim. Ele abriu a Bíblia, aí tinha assim: e Davi pegou a espada e matou tantas pessoas. Ele não, isso aqui não vai não, fechou a Bíblia. Aí ele só abriu de novo. Aí abriu a Bíblia, botou o dedo em cima e disse assim: vai tu e faz isso. Aí a pessoa disse: pronto, eu vou ter que pegar a espada e sair matando gente. Esse perigo da gente pegar essas coisas e ficar lendo. Então, quando você vê, nosso cuidado aqui, como é que nós vamos acabei de falar? Ler o texto, explicar o texto, aplicar o texto, por isso que demora mais. Tem mensagem aí que a pessoa chega, abre um versículo, fala ali umas coisinhas, fala outro que acabou a mensagem. Por isso que aqui é mais demorado, porque a gente faz questão de ler com cuidado, explicar com cuidado, para poder aplicar com cuidado, e você ter certeza, né? Eu espero que isso aconteça, ou quando você tiver dúvida, você ir para a gravação, quando você não entendeu, será que o pastor falou? Será que ele entendi certo? Para ter um pouco desse cuidado, porque é muito perigoso quando a gente pega uma literatura, principalmente essas literaturas proféticas, tem uso de muita linguagem, a gente viu que vermelho como escarlate, se você não entende o que é o vermelho como escarlate, se a gente não parar para pensar sobre isso, então é muito perigoso, só um exemplo. Desculpa tomar muito sem tempo. Não, tudo bem, foi muito pertinente os seus comentários. O primeiro sobre a questão do profeta ser alguém que clama, que anuncia. Isso é bem importante porque a origem da palavra Navi, que é a palavra para profeta em hebraico na Bíblia, ela é um pouco controversa, mas alguns dizem que talvez seja do verbo anunciar, clamar, anunciar, chamar. Então, isso também, nós vemos essa continuidade no nosso ofício, né, de evangelistas, né, de anunciar a Cristo. Não, você não perdeu não, tá tudo aí, ó. Toda pessoa precisa estar em 66 mil. Se preocupe não, porque Deus queria que você soubesse tratar dessas pedras aí. Certo, vamos continuar então agora. Atos simbólicos.
Ponto 3.2. Os profetas frequentemente encenam a sua mensagem. Não são prescrições para os nossos dias, antes foram sinais para o povo de Israel em sua época. Aqui nós temos dois exemplos. Vamos ler aqui em Isaías 20. Vamos fazer uma leitura participativa. São 6 versículos. Disse então o Senhor: assim como o meu servo Isaías andou nu e descalço durante 3 anos, como sinal e advertência contra o Egito e contra a Etiópia, os que confiavam na Etiópia e se vangloriavam no Egito terão medo e ficarão decepcionados. Então vemos aqui primeiramente um contexto histórico bem localizado, né? Falando aqui do rei da Síria, o general Sargon, e o sinal que seria ao povo ali, seria o profeta Isaías andando nu. Assim aconteceria com aquele povo do Egito, né? Aquilo foi como um sinal para aquele povo. Os irmãos queriam comentar alguma coisa que acharam interessante na passagem? Um novo cuidado aí que a gente, né, tem coisa que você vai ler assim, meu Deus, será que é o pastor Eco próximo aqui? Eu esqueci esse negócio. Mas você vê como o ofício profético era um ofício muito sério. Uhum. Olha o que o profeta teve que fazer e aquilo que ele teve que fazer era, na verdade, um anúncio do que aconteceria com o povo de Deus, né? Ele estava exemplificando e você vê, provavelmente saíram coisas do tipo, tá doido, né? Mas só pode ter endoidado. Pensou tanto em Deus que se endoidou. Mas havia uma mensagem por trás daquela mensagem.
Exatamente. Nós vemos aqui também nessa passagem exemplificada e na próxima que os profetas eles não agiam por conta própria, né? Então, o que Isaías fez, ele não fez por conta própria, nem nas suas palavras, nem nas suas ações, né? Vamos aqui para a próxima passagem, Jeremias 13, 1 a 11. Mais aqui um símbolo aqui. Eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos leiam os pares, podem ser? Para todos encontrarem. Assim me disse o Senhor: vá comprar um cinto de linho e ponha-o em volta da sua cintura, mas não o deixe encostar na água. Comprei um cinto e pus em volta da cintura, como o Senhor me havia instruído. O Senhor dirigiu-me a palavra pela segunda vez, dizendo: Pegue o cinto que você comprou e está usando, vá agora a Perate e esconda-o ali numa faixa de poste. Assim fui e o escondi em Perate, conforme o Senhor me havia ordenado. Depois de muitos dias, o Senhor me disse: vá agora a Perate e pegue o cinto que lhe ordenei que se escondesse ali. Então fui a Perate, desenterrei o cinto e o tirei do lugar em que o havia escondido. O cinto estava podre e se tornara completamente inútil. O Senhor dirigiu-me a palavra, dizendo: Assim diz o Senhor: do mesmo modo também arruinarei o orgulho de Judá e o orgulho desmedido de Jerusalém. este povo ímpio que se recusa a ouvir as minhas palavras e age segundo a dureza dos seus corações, seguindo outros deuses para prestar-lhe culto e adorá-los, e este povo seja como aquele cinto, completamente inútil. Assim como um cinto se apega à cintura de um homem, da mesma forma fiz com que toda a comunidade de Israel e toda a comunidade de Judá se apegasse a mim, para que fosse o meu povo e para o meu renome, louvor e honra. Mas eles não me ouviram, declara o Senhor. Então aqui temos uma imagem muito forte, não é mesmo? Primeiramente, de novo esse ponto do profeta não agir por conta própria. Então Deus o ordena: pegue um cinto, coloque na sua cintura e depois coloque numa fenda de uma rocha. Deixe ali por alguns dias até que ele apodreça. E depois o próprio Senhor, na verdade, dá a interpretação, né? Ele diz: assim como o cinto se apega à cintura de um homem, da mesma forma fiz com a comunidade de Israel. Ou seja, o cinto ali representa a comunidade de Israel e Judá, o povo de Deus. O profeta simboliza o próprio Deus, né? Ou seja, Deus usou Israel para seu próprio ornamento, né? O cinto é usado também é usado como um ornamento. Deus teria usado Israel e Judá para o seu renome, como diz aqui, para o seu louvor e honra. Mas porque Israel se voltou contra ele, adorou outros deuses, endureceu o seu coração, ele o abandonaria, né? Então ele dá ali o juízo, o abandonaria para que ele apodrecesse, né? Para que Israel apodrecesse e se tornasse completamente inútil. Então vemos aqui uma sentença de juízo à desobediência do povo. Algum comentário, irmãos? Então aqui nós vemos aqui literariamente alguns artifícios tanto da narrativa quanto da poesia, né, das imagens. Continuando no nosso estudo. Ponto 3.3. Um oráculo é uma manifestação divina, na qual um Deus comunica uma mensagem. No contexto bíblico, os oráculos se referem às mensagens dadas pelos profetas da parte de Deus. A expressão Neum Yavé, geralmente traduzida para assim diz o Senhor, pode ser traduzida também como oráculo do Senhor.
Então, o oráculo é essa manifestação, é essa mensagem de uma divindade, no caso aqui de Deus. Então, essa expressão que aparece Neum Yavé, na verdade é o tetragrama, né? O nome de Deus, assim diz o Senhor, ela é muito frequente. Nós a vemos aqui em Jeremias, né? Assim me disse o Senhor, lá no versículo 1. Nós também a vimos em Isaías. E os profetas, eles frequentemente usam essa expressão para mostrar que a mensagem que eles têm não é deles, e sim de Deus, né? Então eles agem ali como embaixadores de Deus. Então, há oráculos de juízo, de salvação, oráculos contra as nações e oráculos messiânicos. Esse oráculo aqui que nós acabamos de ler, essa declaração, ela seria se enquadrar em qual, irmãos? Qual que vocês acham? De juízo, contra a desobediência, salvação, contra as nações ou messiânico? É um oráculo. O primeiro? Quem falou? De juízo, isso. O oráculo de juízo, né? Como nós vimos aqui, contra a desobediência de Israel. Então, oráculo de juízo. O último que nós vimos de Isaías 20 foi um oráculo contra as nações, né? Contra as nações inimigas de Israel. Diz, como Isaías andou nu e descalço, assim isso aconteceria com os povos inimigos de Israel. Também existem os oráculos messiânicos, nós vamos ver alguns exemplos daqui para frente, e os de salvação a Israel. O outro também poderia ser um oráculo de salvação, né? Salvação contra os inimigos, né? Nesse sentido. Só lembrando aí que o exemplo de Jeremias, aí no capítulo 13, que nós lemos agora, no versículo 1, é exatamente isso. Assim diz o Senhor, como está escrito aqui no enunciado. Sim. Muitas vezes o juízo aparece lado a lado com a esperança, né? A teologia da profecia. A mensagem profética ecoa as bênçãos e as maldições da aliança mosaica, expressas em Deuteronômio 28. Os profetas não criam uma nova teologia, eles aplicam a lei ao coração do povo. Temos aqui um ciclo, né? Desobediência acarreta em juízo de Deus, e esse juízo Deus espera que produza um arrependimento que leve à restauração de seu próprio povo. Então nós vemos que o objetivo principal aqui do juízo de Deus não é condenar ou exterminar o seu povo, mas chamá-lo a um retorno e apontar para a necessidade de uma salvação. Que nós vemos que esse ciclo aqui ele se repete muitas vezes no livro de Juízes, por exemplo, né? O povo desobedece, vem o juízo, eles se arrependem, são restaurados, vivem em paz por um tempo, desobedecem de novo, juízo e por aí vai. Isso nos aponta, tanto olhando a história maior do nosso mundo mesmo, que nós precisamos de uma redenção, de um redentor. Nós precisamos de um fim a essa história cíclica, né, de desobediência, de maldades e de arrependimento e restauração. Então, ali temos um exemplo de Joel 2,13, rasgai o coração e não as vestes. Então, isso aqui é bem característico, porque em Joel, que foi um dos livros, um dos capítulos aqui que eu pedi nas lições passadas que os irmãos lessem, ele descreve ali o exército do Senhor de uma maneira atemorizante, né? Seria um oráculo ali de juízo contra a nação de Israel. Viria um exército e iria destruir tudo. Logo depois, ele fala, rasgai o coração e não as vestes. Ou seja, o rasgar de vestes também é uma imagem, né, muito frequente, e ela simboliza o luto e o arrependimento. Então, Deus fala, eu não quero o exterior, eu não quero que vocês rasguem as vestes simplesmente, eu preciso que vocês arrependam-se, que vocês rasguem o coração. Não é literal aqui, seria sentido figurado. Então, o juízo de Deus seria para levar o povo ao arrependimento, para que esse povo seja restaurado. Algum comentário, irmãos? Isso é muito forte, né? Esses dias no curso,
pais do sul do país é que eles não seguem mais usos e costumes como aqui no Nordeste é muito forte, né? O uso de cabelos compridos para mulheres, ou vestidos longos, né? Não usar calça, não usar brinco e tal. Então isso é uma imagem também que poderia trazer como um exemplo prático de nossos dias, quanto ao que o Joel está falando aí. Não estou dizendo que é necessariamente errado usar vestido, cabelo longo e tal, mas isso não por si só não resolve se o coração não for transformado. Pode ser só uma questão exterior, mas não interior. Certamente. Então, profecia e futuro, já e ainda não. A maior parte das profecias é de cumprimento imediato. Algumas apresentam um cumprimento futuro, sendo plenamente cumpridas em Cristo. Está repetido aí, né? A exemplo, muitos teólogos entendem que Isaías 7,14 é tanto um sinal imediato para o rei Acás, quanto a predição do nascimento de Cristo. E aqui nós vamos ler esse versículo, Isaías 7,14. Hoje parece que é só Isaías e Jeremias, hein? Assim diz: por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e chamará Emanuel. Aqui, nesse contexto, é um sinal para o rei Acás, como fala aqui nos versículos anteriores, os irmãos podem até ler o capítulo completo em casa. E também é uma profecia que é cumprida em Cristo, né? E agora voltamos, nós vemos aqui claramente, né, pelo teor, né, a virgem ficará grávida e dará a luz a um filho e o chamará Emanuel. Aí voltando ao nosso estudo, diz assim: porém, quem pode outra página aqui. Porém, quem pode atestar que uma profecia é de duplo cumprimento? A própria Bíblia, um autor inspirado. E aqui nós temos que em Mateus 1,23, não vai ser preciso abrir, o apóstolo, né, o escritor Mateus, evangelista, diz que o nascimento de Cristo por uma virgem foi para se cumprir a profecia dada em Isaías 7,14. É um consenso teológico que essa profecia é de duplo cumprimento, ou seja, ela se cumpriu na época, né, com alguma pessoa nascendo, não se sabe quem exatamente, alguns especulam que seria o próprio filho de Isaías, e também com Cristo. Existe também um debate sobre a palavra virgem, porque a palavra hebraica pode não necessariamente indicar uma virgem, mas uma mulher jovem. Mas o que eu queria que os irmãos se atentassem é que somente a própria Bíblia, somente os autores inspirados é que eles podem dizer se uma profecia é de duplo cumprimento. E de grande parte das profecias que nós leremos aqui nos livros proféticos, pouquíssimas são messiânicas, pouquíssimas têm duplo cumprimento. Então, às vezes algumas pessoas podem forçar uma teologia utilizando esses livros proféticos, dizendo que certa profecia é de duplo cumprimento. E nós sabemos que existe um movimento, todo um movimento dentro do cristianismo, né? Um movimento que se diz cristão, que nasceu justamente de uma interpretação de uma profecia. Uma interpretação que diria que uma profecia de Daniel, ela teria um outro cumprimento. Mas quem garante que essa profecia é de duplo cumprimento?
Quem garante que você pode dizer uma coisa dessas, né? Nós sabemos. Inclusive no texto aqui, a gente vai tentando me lembrar aqui um pouco do contexto, quando o termo usado para a mulher aqui, inclusive ela, no hebraico, ela não necessariamente Alma. quer dizer que ela é uma virgem, porque inclusive poderia ser uma prostituta. A ideia é que antes que a criança que nasceria completasse a idade de se tornar um homem, 18 anos, aquelas nações não existiriam mais. Então, para você ver como é muito mais profundo, que não só necessariamente diz respeito aqui a Cristo, mas só olhando para a realidade deles, poderia ser duas coisas. Poderia sim ser uma mulher virgem, mas poderia ser uma prostituta, porque a ideia é que aquela criança, antes de completar a sua maioridade, as nações, aquelas duas cidades seriam destruídas. Versículo 16, inclusive, ele fala assim: mas antes que o menino saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo, a terra dos dois reis que você tem ficará deserta. Eu já vi alguns linguistas, quando falam sobre a palavra hebraica que é usada para mulher, que é a alma, dizerem que não há, na verdade, em todas as vezes que ela é usada no hebraico, ela é usada poucas vezes, mas não há uma prova concreta de que em alguma dessas passagens esteja se referindo a uma mulher que não seja virgem, pelo contexto, né, no caso. Sim. Então, vamos continuar aqui o estudo. A linguagem escatológica, em relação às últimas coisas, também está presente na profecia, especialmente em Daniel e em parte de Ezequiel. Vemos então visões, números simbólicos, relações políticas e bestas e imagens cósmicas. Essa linguagem simbólica comunica realidades espirituais, não cronogramas detalhados, como existem até em alguns episódios de humor, que eu já vi, alguns filmes, as pessoas tentam calcular qual seria o fim dos tempos, né, por meio dos livros da Bíblia. À vista disso, todos os livros profetas são apocalípticos, pois a palavra apocalipse significa revelação. Isso é uma coisa bem interessante, porque no significado original dessa palavra, etimológico, apocalipse significa revelação. Tanto que em inglês, né, os americanos, eles chamam o livro de Apocalipse de The Book of Revelation, o livro das revelações. Então, e isso nos leva também ao próprio livro de Apocalipse do Novo Testamento, né, que é um livro muito imagético, muito poético, e que o assunto principal também não é o fim dos tempos, né. Existe também esse assunto, né, predominante, mas eram, como diz no começo do livro, estavam falando sobre coisas que em breve deveriam acontecer, aludindo ali principalmente ao cerco de Jerusalém, a destruição de Jerusalém. Esse é assunto para outra aula. Aqui, a profecia na teologia bíblica. O fracasso de Israel revela a necessidade de uma nova aliança. A esperança messiânica cresce progressivamente e o tema do remanescente fiel atravessa os profetas. Então, vemos aqui essa construção de imagens, né, do remanescente, a esperança por um Messias. Isso vai sendo revelado e sendo repetido mesmo, né, como um motivo, frequentemente e progressivamente. Cristo e os profetas. Jesus é o profeta prometido em Deuteronômio 18:15, em que Moisés fala sobre vir alguém como ele. Inclusive os profetas, os profetas no caso históricos, né, eles vão ter como base, né, como modelo de profeta o próprio Moisés, não é mesmo? E no caso de Jesus seria o profeta, né, esse profeta com P maiúsculo, que foi prometido em Deuteronômio. Ele cumpre a esperança do reino e nele o juízo e a salvação se encontram. Em Hebreus 1:1-2 nós lemos: no passado Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho.
Agora temos um exercício prático em Isaías 1, 10 a 20. Temos tempo? Não? Pois então, vai ficar para casa, né? Os irmãos leem esses 10 versículos. Tem as perguntas para guiarem as reflexões. E por fim, as nossas aplicações são que Deus continua falando por meio da sua palavra, Ele mantém esse canal de comunicação aberto, né? Ele manteve no passado por meio dos profetas, mas como nós vimos em Hebreus, agora Ele nos falou por meio do Filho, e nós também temos a palavra de Deus compilada hoje, muito acessível a nós. Não necessitamos de um profeta, de oráculos orais, né? A fé bíblica confronta antes de confortar, como o juízo de Deus que vem antes do pedido de restauração, de arrependimento, e o verdadeiro arrependimento produzirá transformação. Podemos concluir então que a profecia bíblica não satisfaz a curiosidade sobre o futuro, mas confronta o presente com a vontade de Deus, demonstrando a necessidade de uma redenção e de um redentor. Amém, irmãos? Só queria chamar a atenção para o ponto 6. Nenhum livro da Bíblia, irmãos, nenhum deles, são 66, né? Nós sabemos que são 66, 39 mais 27. Nenhum livro da Bíblia ele está solto. Solto no sentido de que ele não está atrelado a algo maior. É isso que esse termo teologia
de novo, não quero aqui ficar levantando a bandeira de que nossa igreja é melhor ou pior, não é sobre isso. Mas acredite, não se vê isso em todo lugar. Então, valorize isso que está sendo repassado para você aqui, reveja os estudos, guarde esse material, revisite ele, não jogue ele fora. Então, isso é muito importante para a nossa vida. Quando você for entender cada vez mais isso, você vai explicar como isso é importante para a minha leitura. Eu vou ler o trecho da Bíblia e eu vou saber, isso aqui é isso, isso aqui é aquilo. Não posso fazer as duas leituras da mesma forma. Certo. Não, tudo bem. Um bom encerramento aí. Né? Lembrarmos que a Bíblia toda como a palavra de Deus, ela apresenta uma unidade, não é mesmo? Mesmo em suas diversas formas, em sua diversidade literária. Amém.